paz do Senhor, é com grande alegria que hoje estou aqui mais uma vez para mais uma reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre oração, o sacrifício da oração, a entrega a Deus pela oração, a disponibilidade de nos pormos na presença do Senhor através da oração. Amém? Vamos começar a ler no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10 a 13. Aqui diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e, tendo achado a Daniel, a orar e suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, lhe disseram: não assinastes um decreto que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz como de ti, conta de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Aqui nós vemos que aqueles homens, eles por inveja, que eles tinham por Daniel, eles induziram o rei a assinar esse decreto, que por 30 dias ninguém poderia levar as suas petições a ninguém e a nenhum Deus, que não fosse o próprio rei. E como eles sabiam que Daniel fazia sua oração ao Senhor 3 vezes ao dia, eles ficaram atentos e vigiaram a Daniel para saber se ele iria acatar ao decreto do rei. E Daniel, como todos nós sabemos, ele jamais abandonaria o Senhor por nada que fosse nesse mundo. Então, Daniel continuou, e sabendo que o decreto estava assinado, ele se pôs no seu quarto, onde as janelas ficavam abertas para Jerusalém, e pôs em oração e louvor e gratidão a Deus naquele momento. E aqueles homens usaram de má fé e denunciaram Daniel para o rei. No desenrolar da história, todos nós sabemos que ele foi lançado na cova dos leões, e os leões não o devoraram, porque ele era fiel a Deus, e nem mesmo ao meio a decretos humanos ele deixou de elevar a sua oração até o Senhor. E por isso Deus o honrou, dando a ele o privilégio de passar por aquela situação com vida, dando assim o testemunho físico real do grande poder de Deus ali para aquele povo no reinado dos medos e dos persas. Amém? Vamos prosseguir aqui agora, vamos ler em Salmo 141, 2, onde diz assim: que a oração seja como um incenso diante de ti, e minhas mãos como o sacrifício da tarde.
Aqui o salmista está falando que a oração dele seja como incenso e que as mãos seja como sacrifício da tarde. Aqui o Espírito Santo está falando através do salmista para deixar para nós hoje que o significado daqueles incensos que o povo de Israel tinha como dever, através da lei que foi dada a Moisés no deserto, que aquele simbolismo simboliza a nossa oração para com Deus. E assim como Daniel se prostrava ao Senhor 3 vezes ao dia, aqui também o salmista está se pondo na presença do Senhor e pedindo que Deus receba a sua oração como sacrifício, como incenso na presença do Senhor. Então nós vemos o quão importante que é a nossa oração. Todas as manhãs, quando o sacerdote se punha no tabernáculo e ali ele acendia as lâmpadas e queimava incenso, ali estava representado a oração do seu povo, o arrependimento, o louvor, a gratidão do povo para com Deus. Por isso que Deus diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Porque nós vemos que no tempo que Jesus veio, o povo continuava fazendo todo aquele ritual, mas eles estavam longe do Senhor. Nós vemos que eles mesmos disseram que um só era o Deus deles e que a ninguém eles serviam, a não ser o Deus de Israel. E na época que Jesus veio ao mundo, eles falavam com palavras, mas não viviam na prática, porque no tempo que Jesus veio ao mundo, eles serviam a César, eles serviam ao domínio romano. Então eles não estavam sob o domínio do Senhor, do Deus dos exércitos, do Senhor dos exércitos. Então nós vemos que eles já haviam caído da graça do Senhor, mesmo continuando fazendo aqueles rituais perante ao Senhor. Amém? Em Provérbios, capítulo 15, verso 8, diz assim: o Senhor detesta as ofertas e sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo é o seu contentamento. Então nós vemos que aqui em Provérbios o Senhor está nos mostrando que Ele detesta o sacrifício dos ímpios, mas que Ele se regozija, Ele tem prazer na oração dos justos. Então tudo que nós fazemos por sacrifício ou com sacrifício é desagradável ao Senhor. Todo o nosso a fazer para o Senhor, ele tem que ser de bom grado, de coração aberto, com amor, com carinho, nada por sacrifício ou simplesmente por religiosidades. Nós devemos fazer na simplicidade do amor de Deus, sabendo que Deus está pronto para nos ouvir e nos admoestar sempre que ser necessário. Em Salmos 5:3 disse: pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Aqui o salmista está dizendo ao Senhor: Senhor, agora, pela manhã, eu elevo a Ti os meus pensamentos, a minha oração, a minha gratidão, por mais esse dia que está amanhecendo. Eu louvo o Seu nome, eu engrandeço o Seu nome, porque só Tu és o Deus Todo-Poderoso. Só Tu tens vida em abundância. Aqui o salmista está dizendo ao Senhor: e eu aguardo com esperança.
ele não só estava elevando a Deus a sua oração como um sacrifício da manhã, como incenso feito ali pelo sacerdote de manhã, mas também ele tem esperança em Deus. Ele aguarda tudo com esperança. Ele confia no Senhor. Em Êxodo 3, verso 7, verso 9 e o verso 34 ao 48 fala sobre os holocaustos que os sacerdotes deveriam fazer. E aqui diz assim: Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas. Então nós vemos que aqui está confirmando tudo que nós temos lido com Daniel, em Provérbios, com os Salmos, que o incenso suave levado ao Senhor todos os dias é mesmo a oração pelo seu povo. É a oração de agradecimento, é a oração de arrependimento, é a oração de ação de graça ao Senhor. E aqui Arão eleva a Deus o incenso do povo, ou seja, a oração do seu povo, ou a oração pelo seu povo. Aqui Arão está levando a Deus a oração pelo seu povo, pedindo a Deus perdão do pecado deles, agradecendo a Deus pela vida de cada um. Em Levíticos, capítulo 10, verso 1 e 2, diz assim: Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro e puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso. Ele não aceitou a oferta deles. Então aqui, como Nadab e Abiú ofereceram incenso ao Senhor, eles não ofereceram um incenso justo, aceitável ao Senhor. Eles ofereceram a Deus fogo estranho. E nós sabemos que no decorrer desta mensagem, eles foram mortos. O Senhor os matou ali mesmo, porque eles levaram a Deus, ao seu santo dos santos, fogo estranho, oração que não era sincera. Eles não estavam preparados para levar o incenso do povo perante o Senhor, porque Deus é santo e importa que nós nos apresentamos também em santidade perante o Senhor. Em Levíticos, capítulo 16, verso 11 e 13, diz assim: Arão oferecerá o novilho do sacrifício por seus próprios pecados e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo, por sua casa, e imolará o novilho. Encherá o incensário com brasas ardentes tiradas do altar de diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Então aqui nós vemos que ele tinha como dever de levar o incenso puro perante o Senhor, e ali sendo cobrido o altar, ele não iria ser morto. Amém? Prosseguiremos no próximo
vídeo em nome de Jesus.